Boa noite a todos e a todas. Estamos mais uma vez hoje reunidos para mais uma aula síncrona, né, de Introdução ao Estudo do Direito. Hoje falando sobre um tema dos mais interessantes, apaixonantes da teoria geral do direito e de toda a aplicação do direito, que é justamente a da interpretação, da hermenêutica jurídica, né? Quando a gente a menor percepção que se tem, ou a mais rasa percepção que se tem do direito, já vai permitir verificar ou imaginar a importância que a interpretação tem para a gênese, a transformação, a vivência, a aplicação do direito. Por isso a importância da aula de hoje. É claro, a gente vai hoje desenvolver uma aula perfunctória, né, bem superficial, porque vai haver um momento específico para um aprofundamento da hermenêutica jurídica em uma disciplina própria. Então, vocês vão ter uma disciplina de 60 horas para esse aprofundamento. E aí vocês vão ver todas as teorias que envolvem as formas de interpretação, os modelos mais importantes, né, as discussões teóricas e, obviamente, a técnica jurídica aprofundada que vai dizer respeito não apenas à hermenêutica jurídica, como a dogmática da teoria da argumentação, certo? Bom, eu costumo dizer que a hermenêutica jurídica é tão apaixonante que eu terminei casando com a professora de hermenêutica, né? E, claro, depois que eu vi esse perigo, eu pedi até para ela deixar de dar essa aula, ensinar essa disciplina. Mas é claro que é brincadeira que eu estou falando. Mas a hermenêutica jurídica realmente é algo que nos comove, que nos envolve, porque, por um lado, muitas vezes se diz que o direito nada mais é do que a interpretação, né? A letra da lei ou da Constituição, ela tem uma importância, mas ela pode ser manipulada, ela pode ser modificada, ela pode ser enriquecida ou empobrecida a partir de uma interpretação. E vocês mesmos fizeram essa constatação ao trazer à tona, como início de discussão nossa, né, o caso que hoje está tomando o noticiário, que é o da soltura de uma pessoa condenada, né, em segunda instância, inclusive, então, por duas instâncias, e a liberação por um ato decisório apenas do ministro Marco Aurélio, né? Um ato decisório isolado do ministro Marco Aurélio. Então, vejam que ele deu uma interpretação a uma regra jurídica, né, que foi, inclusive, destoante da interpretação de outros ministros. Tanto que o ministro Luiz Fux depois tentou, mas debalde, né, rever essa decisão, no que também foi criticado, porque não caberia a ele fazer essa revisão, enfim. Na verdade, o que a gente observou foi uma série de atropelos, de lambanças e tal, mas que somente uma análise mais profunda que vai permitir divisar quem tem razão, quem não tem, ou, inclusive, como se precaver de que atos futuros parecidos com este sejam evitados, certo? Bom, o que a gente vai trabalhar em primeiro lugar, né? A gente precisa entender como é que se constrói a interpretação. E para isso, a gente vai justamente falar sobre a chamada dogmática hermenêutica. Veja, talvez pareça até uma contradição, vocês dizerem assim, mas professor, a gente viu lá, quando estava falando da abordagem dogmática, a abordagem zetética da ciência do direito, que a hermenêutica jurídica ela muito mais se assemelha, ou muito mais se aproxima daquilo que a gente imagina como uma abordagem zetética, né? Mas o que a gente vai propor é justamente uma utilização
de técnicas, pelo menos nesse primeiro momento, de técnicas jurídicas, né, técnicas científicas do direito, para aprimorar o resultado dessa interpretação, certo? E por isso que a gente vai falar, assim como o fez Tércio Sampaio Ferraz Júnior no seu livro de Introdução ao Estudo do Direito, a gente vai se referir à dogmática hermenêutica e não por exemplo, a abordagem zetética, que pode ser desenvolvida a partir também dessa ciência jurídica, certo? Bom, mas vamos começar com uma primeira provocação. Essa primeira provocação, inclusive, na esteira do que está sendo discutido hoje em relação à decisão do ministro Marco Aurélio, a que eu me referi agora há pouco. E aí eu pergunto a vocês, né, nesse momento de reflexão, o direito existe independentemente da interpretação? O que é que vocês acham? O direito existe independentemente da interpretação? Eu acho que sim. Por que, Maria? Aquela questão que a gente viu do direito natural, né, que são os direitos inerentes à condição humana, não necessita de um fato interpretativo, assim, uma pessoa que nasce com vida adquire personalidade jurídica, então ela já tem direitos. Certo, então vamos nos ater a esse direito tido como natural, que é o direito à vida, né? Quando a gente diz que alguém tem o direito à vida, a gente sabe exatamente qual a extensão desse direito de antemão? O que vocês acham? Por exemplo, tem o embrião, né, já fecundado há 6 horas. Lá a gente já tem a junção do espermatozoide com o óvulo. Esse embrião, ele já tem direito à vida? Ou ele precisaria estar, ele está acolhido no útero, né, fixado no útero? Ou ele precisaria ter alguns meses de existência, de forma a ter uma caracterização como um organismo, melhor, um ser humano, ou assemelhado a um ser humano, ou poder ter sentimentos de dor. Professor, Oi, Maria. eu acho que essa questão do feto, né, também tem, porque, se não me engano, é considerado como nascituro. Isso. E tem direito à vida, sob tutela do Estado e também sob proteção dos pais, da mãe. Perfeito. Mas você diz isso baseado em quê? No direito natural ou em alguma regra positivada? Eu acho que acho que pelos dois lados, né? Existe, obviamente, o fator moral em relação a isso, mas também é um direito natural. Perfeito. Professor? Oi, Marina, dou já a palavra, Zé. Só um minutinho. Oi, Marina. Eu, então? Não, eu acho que é assim, de fato, se a gente for analisar a parte interpretativa, eu acredito que essas nuances de nascituro, de embrião, vai entrar nessa questão interpretativa. Mas eu acho que pronto, o direito à vida, né, que é quando a pessoa nasce, tem personalidade jurídica, que é afirmado, positivado no Código Civil, que a pessoa adquire personalidade jurídica a partir do nascimento com vida. Eu acho que esse direito não necessitaria de uma interpretação, mas porque já está posto, né? Mas aí essas nuances, nascituro, embrião, todas essas questões demandam uma ação interpretativa dos operadores do direito. Ou a gente poderia discutir não o início da vida, mas o fim da vida. A vida se encerra com a perda da consciência, ou seja, a morte cerebral, ou quando o coração para de bater, né? O que eu estou fazendo com vocês é uma provocação para mostrar que mesmo aquilo que está cristalino e muito claro, às vezes comporta outras indagações. Deixa eu só abrir a palavra para José, por favor. Depois eu abro para você. Pois não, José. Boa noite.
Boa noite. O senhor aí vai esclarecer bem essa parte, claro, vai lembrar, porque agora eu não lembro. Eu li recentemente que há 3 correntes e tem seus pensamentos e até escritos alguma coisa em relação a isso, né? Não obstante, aqui no Brasil, como a colega aí fez referência, o fato da pessoa nascer com vida, né? Então, tem a natalícia, e mais duas que eu infelizmente não lembro, mas que há essas 3 correntes e que cada um deles defende uma situação. A vida, quando nasce, a questão do embrião, e uma outra aí que agora me foge. O senhor, eu acredito que, na dúvida, vai sanar isso. Perfeito, é isso mesmo. Existem várias possibilidades de interpretação do mesmo fenômeno, né? Mas a interpretação, essas interpretações, né, não necessariamente são interpretações do direito, né? São interpretações, são pontos de vista por parte, ora da ciência, por parte de até de religiões, né? Em torno desse fenômeno da vida, né? Que importa a todos nós. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, como eu tinha dito, às vezes algo que se mostra absolutamente claro e evidente, talvez necessite ainda assim de um aclaramento, certo? As coisas podem não parecer tão claras quanto de fato são, se a gente dispensar a ferramenta da interpretação. E aí isso só encarece, só reforça a importância da hermenêutica jurídica. Porque, de todo modo, a gente não pode prescindir, a gente não pode dispensar a interpretação não apenas do texto normativo, como também dos próprios fatos, né, pessoal? A questão que eu achei na web. Nossa, espionagem aqui está complicada. Compreendida essa primeira provocação, vocês querem falar mais alguma coisa? Chegaram a alguma conclusão em relação a esse questionamento? Mantém, Marina? Você mantém sua posição, Marina, inicial? Eu acho que mantenho, sim. Eu continuo vendo por essa forma. Assim, a parte de interpretação realmente vai vindo das, como você falou, até das situações, dos casos. Às vezes a lei posta não consegue abarcar tudo, né? E eu entendo que assim vai vindo as várias interpretações, até mudando o tipo de interpretação conforme o tempo. Nessa própria questão do que José estava falando, das teorias, né? Que existe uma teoria adotada aqui, mas já está até mitigada nessa teoria, porque tem em relação à expectativa de direito do nascituro, tudo mais, e aí chega até a ser uma mitigação dessa teoria adotada aqui. E eu acho que essa parte vem da parte interpretativa do direito, sabe? Perfeito. Marina está tão empenhada aqui na disciplina que ela aparece 2 vezes, né? Tem 2 carinhas dela aqui, né? Ou então é um clone, um hacker que está querendo se infiltrar aqui na nossa sala com sua foto, viu? Alguém mais ia falar? Eu, professor. Oi, Alisson, diga aí. Professor, a questão de interpretação da norma, ela não acaba atacando a ideia de direito natural? Porque eu noto que muitas vezes a gente recorre à ideia de direito natural para justificar uma interpretação da norma. Por exemplo, o direito à vida na sociedade. Ele vem porque ele provém do direito natural. Então, a gente tem que interpretar essa norma a partir de que o direito já existe, independente da minha interpretação. Aí, a minha pergunta é essa. Então, a interpretação da norma, ela acaba mitigando essa ideia de direito natural? Porque, por exemplo, também as sociedades indígenas, que não são cristãs, não existe direito à vida do nascituro. Se a criança nascer com deficiência, a gente pode julgar elas? A minha pergunta é nesse sentido. É muito interessante, Adson. Aí vem uma questão muito mais complexa, que é de saber qual é o direito a ser aplicado, né? Então, se lembra que é uma das nossas primeiras provocações lá do início do curso, qual o direito a ser aplicado? Eu tenho, às vezes, posições diversas sobre o mesmo fenômeno, às vezes sobre o mesmo
dito direito, né? E eu tenho que aplicar apenas um, porque eles são colidentes, eles são contrastantes. Seria razoável punir os povos indígenas que sacrificam seus filhos, mas porque a cultura deles permite isso? Seria razoável permitir a violência à mulher, que é tolerada em alguns regimes islâmicos, né? Porque é da cultura, ou faz parte da cultura deles, né? Então, é muito complexa essa situação. Pois não? Assim. Nesse caso, considerando o direito interpretativo, a gente pode considerar que existe alguma espécie de direito, com base no naturalismo, alguma coisa desse tipo, numa comunidade de seres, por exemplo, não pensantes, que não são conscientes, por exemplo, seres, comunidade de pássaros, numa comunidade de macacos, alguma coisa desse tipo. Pode-se considerar isso ou não? Boa pergunta. Mas veja, a gente não está falando em direito interpretativo, né? A gente está falando em interpretação do direito. E a dúvida que vocês estão levantando não é sobre a interpretação em si, mas é sobre o próprio direito. Entendem? Então, mas no caso, se a gente fosse imposto, mesmo que existisse o direito natural, mesmo que existisse o direito positivado, tudo já seria interpretativo, não? Nesse caso. Tudo já seria de maneira para interpretar. A interpretação, ela enriquece o preceito jurídico. Então, eu tenho lá uma determinada regra, ou princípio. A interpretação é que confere os contornos finais dessa norma jurídica. Isso a gente vai ver mais adiante. Mas eu vou me prender a uma outra provocação sua, né? Comparando, por exemplo, a interpretação, a forma de ver o mundo do humano e dos próprios animais. E aí eu chego a uma primeira constatação, que é a respeito de um elemento fundamental para a interpretação jurídica, que é justamente o da linguagem, né? A gente só pode compreender interpretação se a gente compreender o que é linguagem. E a linguagem, de uma forma muito resumida, né, que eu vou apresentar aqui para vocês, nada mais é do que o uso intersubjetivo de signos, né? E o que eu quero dizer com isso? Veja que é uma definição muito simplória, mas que talvez encerre todos os elementos fundamentais da linguagem. Primeiro, ela é uso. Então, a linguagem pressupõe a sua utilização. Não é algo pré-fabricado ou que se possa colocar numa veste absolutamente insípida, inodora, né? Então, ascética, livre de qualquer poluição, livre de qualquer ingerência, né? Como se fosse um construto puro, vamos dizer assim. A linguagem pressupõe o uso, e o uso deturpa, o uso corrompe, o uso modifica, né? Quantas palavras a internet proporcionou ao nosso uso linguístico, né? Então, a mesma coisa, como eu estou falando aqui, deletar, dar um download, né? Então, são expressões, claro, de outros idiomas, mas que vão sendo incorporados ao nosso linguajar comum, inclusive para outras áreas, outras searas que não necessariamente é informática. Professor, Então, e também um exemplo bem simples mesmo é o próprio português, que ele foi se modificando conforme o tempo, né? Tipo, era vós-me-ser, por exemplo, então conforme o uso foi mudando até chegar a você. Exato. A gente tem, por exemplo, o vossa mercê, depois o vós-me-ser, o você, o ser, é igual o macho cearense, né? Porque hoje o cearense não fala mais macho, fala só má. Ei, má, tá brincando comigo, má? Né?
VC, exatamente, Marina. Agora é só o VC, né? Que a gente representa muito bem. Então, vejam que a linguagem ela é rica, ela é dinâmica, ela vai sendo modificada, de fato, com o seu uso. Esse é o primeiro elemento que a gente observa da linguagem. Pois não, Zé? Um filme bom para se assistir, para entender um pouco essa questão, né, a sua origem, no sentido do estudo, né, é o filme A Guerra do Fogo, ou melhor, A Guerra do Fogo. Ele trata, né, de uma forma bem, assim, dá para a pessoa entender aí a origem dessa questão do estudo. Vou procurar, eu não conheço não, esse filme. Vou procurar para ver o seu encaixe aqui nessa discussão. Eu paguei linguística e outra disciplina, né, no curso de letras, então a gente trabalhou muito essa questão de linguagem, enfim, né? Aí esse filme é bem padrão. Né? Excelente. Já vou anotar aqui, Zé. Valeu pela dica. A outra característica que a gente vai observar dessa definição é a intersubjetividade, né? O uso não basta que seja o uso individual, isolado de uma só pessoa, mas ela tem que ser compartilhada. Não adianta de nada eu começar a falar para vocês aqui sobre as minhas ideias, mas numa linguagem que só eu compreenda, porque o que é que vai ficar prejudicado aí? É a comunicação. E a linguagem, ela visa a comunicação, né, acima de tudo. Então, vejam que não basta o uso, mas há necessidade também de haver a intersubjetividade de quê? Qual é o elemento da linguagem? Qual é o objeto? É justamente o signo, os símbolos, certo? Então, cada letra, cada palavra, cada ideograma, né, em algumas línguas, vão representar algo, né? Elas se colocam diante de algo. Por exemplo, vejam como seria difícil a comunicação se toda vez que eu quisesse me referir a esse copo, eu tivesse que dizer, olha, eu estou segurando esse objeto cilíndrico que serve para armazenar líquido, que tem uma tampa preta, né, e que pode ser aberta para que eu possa consumir a partir desse bico. Em vez disso, eu posso dizer, olha, eu estou segurando um copo. Por quê? Porque a palavra, a expressão copo, ela fica no lugar desse objeto. Eu não preciso descrever esse objeto. Porque quando eu falar copo, apesar de vocês não terem necessariamente a visão desse copo especificamente, vocês vão perceber que eu estou segurando um copo. Eu não estou segurando uma espada, eu não estou segurando um pacote de batata, né, que me salva nos intervalos. Certo? Então, vejam que esses símbolos, eles são também captados, né, são desenvolvidos foram desenvolvidos pelas mais diversas civilizações e acho que é muito interessante ver como é que se desenvolveu as próprias línguas, né? Como é que se desenvolveram as próprias línguas ao longo da história humana. A conclusão a que chega, por exemplo, Jared Diamond, no livro, inclusive que eu já comentei aqui, Armas, Germes e Aço, ele diz que desenvolver uma língua é uma coisa muito complicada. Então, o que se observa é que, mais das vezes, as línguas elas eram influenciadas, havia um contato de um povo com essa língua e essa língua era adaptada. O trabalho de se criar uma nova língua não justificava a facilidade de se valer desse esforço inicial de convenções em torno da própria estrutura linguística. Olha a complexidade, pessoal. Como é que eu vou imaginar a produção de sons? Por exemplo, quando eu falo em flor, eu preciso imaginar que o FL produz esse som
que é, por sua vez, gerado a partir de uma determinada combinação entre lábio, língua, entre a forma de inspirar ou expirar o som, né? Algumas línguas, elas são formadas, elas permitem a produção de som inspirando, né? Porque geralmente a gente fala assim, ó, né? Flor, carro, moto, né? Algumas elas puxam para dentro o ar. Então, vejam como é complexa a produção da língua. E isso mostra como também é rica a produção da linguagem, porque ela envolve essas intersubjetividades, essas conexões, essas ligações entre aqueles que a utilizam, e por isso a língua é extremamente dinâmica e mutável ao longo do tempo, né? Bom, agora chegando à provocação, foi Alisson Mateus que falou sobre a linguagem dos animais. Harari, foi quem? Eu quem? Eu estou sem ver o... Foi algo assim. Ah, foi algo assim, pronto. Muito boa pergunta, algo assim. Harari, no seu livro Sapiens, ele vai caracterizar a linguagem humana como única, mesmo admitindo a comunicação entre os animais. Então, quando a gente vê aquele caminho de formiguinha, né? A gente bota um dedo ali ou mata uma formiga, não vamos dizer matar uma formiga, não, porque acho que não convém fazer essa experiência sacrificando animal. Se você passar o dedo assim nesse caminho, a formiga vai perceber algo errado e vai voltar. Às vezes ela volta o caminho e vai se comunicando uma com a outra, né? E vai passando aquela informação de alguma maneira, de maneira que daqui a pouco toda aquela fila que via num sentido vai no sentido inverso. Então há uma forma de comunicação, há uma linguagem trocada aí entre esses animais. Mas o que é que há de específico, ou de próprio, ou de característico na linguagem humana? O que é que vocês acham? Alguma complexidade, certo. Mas dizem que, por exemplo, a linguagem... Capacidade de abstração. A capacidade de abstração, perfeito, Alisson. A linguagem humana é capaz de falar sobre algo que não existe. E isso não tem nenhum sentido para os outros animais, né? Vejam, a gente fala, por exemplo, a gente fala em pessoa jurídica. Pessoa jurídica é uma ficção. Mas, no entanto, quando a gente vai demandar a uma concessionária porque ela produziu, ela vendeu um carro com defeito, certo? A gente vai ajuizar uma ação contra uma pessoa jurídica. Aí você vai dizer, mas a pessoa jurídica, ela tem existência. Ela tem existência não física, porque ela não vai lá, a pessoa jurídica andando lá para o tribunal, né, e contrata um advogado. Não, as pessoas que a constituem, a partir de um acordo, né, de uma convenção, de um contrato de sociedade, muitas vezes, ou a lei determina a criação de outras pessoas jurídicas, ela vai prever quem tem responsabilidade de representatividade, né, de acionamento daquela empresa, certo? Ou outras abstrações que também são úteis para a nossa própria vida. Quando a gente fala em Deus, em moral, em controle social, essas abstrações, apesar de serem também perceptíveis concretamente, mas as abstrações, elas são próprias da linguagem humana, certo? Então, essa capacidade de transmitir informações sobre coisas, inclusive, que não existem, é própria, é característica da linguagem humana, certo? Tranquilo até aqui? Alguém ia falar? Bom,
Agora vamos ver alguns problemas que podem surgir, né, justamente da linguagem, ou do uso da linguagem. Teste Sampaio, no livro de introdução, ele faz, talvez só ele faça dessa maneira, né, essa divisão, essa distinção, pelo menos dentro dos autores mais conhecidos aqui no país, essa distinção entre as 3 dimensões da linguagem, né, voltando aí aos nossos tempos de ensino médio, as 3 dimensões da linguagem que vão nos interessar também para a linguagem jurídica. E a primeira dimensão é a dimensão semântica. Semântica. O que isso quer dizer, semântica? Que é o sentido, né? Sentido, né, significado. A semântica é uma dimensão da linguagem que vai revelar ou vai indicar a relação com objetos. Ou seja, eu tenho a palavra, vamos supor, a palavra balança, certo? E aí eu tenho esse objeto aqui. A semântica vai cuidar da correlação entre a palavra balança e esse objeto. Porque se eu falar, olha, eu estou segurando aqui um carro, né, como vocês estão vendo, e aí vocês vão achar que o professor está maluco, né? Assim, não fez bem esse feriadão. Isso aqui nitidamente não é um carro. Por quê? Porque existe uma dissonância entre o signo, o símbolo carro, e o objeto que eu estou apresentando a vocês. Então, a semântica vai se preocupar basicamente com a relação entre o signo e o objeto, certo? Então, vamos lá. Quais os problemas decorrentes ou produzidos no âmbito da dimensão semântica? E aí eu coloco para vocês aí no slide. Primeiro, o da ambiguidade, ou a vagueza, ou até a polissemia, né? Então, ambiguidade, o que é que vocês vão se lembrar? Quem poderia me dar um exemplo de ambiguidade? Na minha época tinha umas letras de forró que era duplo sentido, forró duplo sentido, fazia o maior sucesso, né? E justamente brincando com essas ambiguidades. Tinha a música do Tico, não sei se vocês vão se recordar, né? Que era a história de um gato, né? Que vivia miando nos lugares mais inusitados, né? E a música era assim, te comia na cama, te comia no chão, te comia na cozinha, foi a história do Tico, né? E aí se brincava com esse duplo sentido, mas hoje não tem mais essa brincadeira do duplo sentido, né? Porque as músicas são absolutamente diretas e explícitas, tirou um pouco esse brilho, por isso que não se fala mais. Mas olha, esse é um problema de ambiguidade, esse problema da ambiguidade é um problema semântico, porque o que seria ambiguidade? É uma palavra que... Pois não. Eu acho que o Genival Lacerda também era muito ambíguo. Exatamente. Estão colocando vários exemplos aqui, várias lembranças, né? Hoje é super direto, exatamente, Marina. Eu tenho um grande repertório, eu tenho uma fita, né? Eu tenho uma fita, revela muito minha idade. Eu tenho uma fita só com música de duplo sentido. Então, colocando aqui algumas, né? Tomara que não saia nada que seja impróprio, mas no intervalo, quando a gente não estiver mais gravando, eu posso dizer algumas outras lembranças. Mas veja, a ambiguidade é um problema jurídico. Imagine que uma mesma palavra, numa lei ou numa decisão, possa gerar problemas em razão de sinalizarem para duas coisas absolutamente diversas, né? Isso é um problema. E é um problema que tem que ser evitado, certo? Da mesma maneira, a vagueza. O constitucionalista português Joaquim Canotilho, vocês vão ouvir falar muito ainda, ele diz que algumas palavras que estão presentes nas constituições, eles são caracterizadas para ele como palavras viajantes. E por que palavras viajantes? Porque elas como que velejam ali
Às vezes o mar está um pouco mais alto, um pouco mais baixo, e vão complementando o seu significado a partir dessa variação. E são palavras que são muito abertas, né? Por exemplo, quando a Constituição, o preâmbulo da Constituição norte-americana faz referência à busca da felicidade. O que é felicidade? Né? Felicidade pode ser entendida das mais diversas formas, assim como quando se fala em interesse público, em bem de todos, interesse social, certo? Essas são expressões que são utilizadas muito frequentemente dos mais diversos documentos jurídicos. Como chegar a um sentido único? Talvez nem seja interessante chegar a um sentido único, mas é preciso ter em mente que, no caso concreto, a gente vai precisar enfrentar esse problema da vagueza. Da mesma maneira, a polissemia, ou seja, a possibilidade de uma só palavra admitir vários significados que vão depender da ocasião ou do contexto, né? Então, eu tenho manga da camisa, né? Eu tenho manga fruta e tenho manga do verbo mangar. São escritas exatamente da mesma forma, mas possuem significados diversos dependendo do seu contexto, da sua aplicação. Certo? Tranquilo até aqui? Bom. Agora, a gente vai para a discussão em torno de uma situação prática, né? Eu vou deixar aqui para vocês. A gente falou até agora apenas da semântica. O segundo ponto aí é justamente a sintaxe, né? Quem não se lembra com carinho e amor da análise sintática, né? Lá na disciplina de português, né? A análise sintática nada mais é, ou a dimensão sintática da linguagem nada mais é do que aquela que investiga a relação do signo com outros signos, a forma como eles interagem, a forma como eles se relacionam, certo? Então, vocês devem se lembrar a frase padrão. Então, a gente tem determinadas palavras, né, o artigo, o nome, o adjetivo, depois o verbo, um outro adjetivo, ou sei lá, um advérbio e assim por diante. Essas classes de palavras, elas vão se relacionando de acordo com uma certa organização, um certo sentido, uma certa lógica. Por exemplo, eu não posso dizer ontem eu. Sim, mas ontem eu o quê? Né? Não sei o quê. Ontem eu fiz alguma coisa, ontem eu apareci, ontem eu estava assim, eu assado, né? Então, é preciso ter também uma certa lógica, um certo sentido na forma como as palavras interagem. E essa dimensão da linguagem, ela nos transporta a um problema que é encontrado nessa dimensão, que é o problema da colocação, né? A colocação das palavras. Aí eu trago um caso prático para vocês, que vocês estão vendo aí, que é o do artigo 5º, inciso 12 da Constituição Brasileira. O artigo 5º, inciso 12 diz assim: é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial. A minha pergunta é: por que é que o Constituinte repetiu a palavrinha comunicações? Ele não poderia simplesmente ter dito: é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e telefônicas? Por que ele repetiu? Porque talvez algum sinônimo, né, professor, poderia gerar uma interpretação diferente, algo do tipo. Eu acho que foi só para enfatizar, porque tem uma exceção para esse último caso. Aí ficou um pouco repetitivo, né? Perfeito. Veja, uma coisa que a gente vai perceber aqui é que
há uma exceção, quando ele diz assim, salvo no último caso por ordem judicial, que vai abranger apenas as comunicações telefônicas. Certo? Essa é uma primeira justificativa. Porque se ele colocasse comunicações telegráficas de dados e telefônicas, salvo no último caso, poderia ser, o último caso que você está falando é de todas as comunicações, ou seja, telegráficas de dados e telefônicas, ou apenas das comunicações telefônicas. Porque poderia ser assim, encarado como um bloco correspondência e outro bloco comunicações, certo? Mas tem um outro sentido, tem uma outra razão. Quando ele diz que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas, ele não quis mencionar a inviolabilidade do sigilo das comunicações de dados, mas apenas dos dados, certo? Porque ele apartou de forma muito clara. O que é inviolável é o sigilo das comunicações telegráficas dos dados e não das comunicações de dados, certo? E qual a diferença, professor? A comunicação de dados acontece de forma dinâmica, né? Então, você tem uma informação aqui e transmite para outra pessoa. Então, isso a inviolabilidade está nessa, não nessa comunicação, mas nos dados em si. Entende? Que até essa ideia tem sido utilizada para, inclusive, possibilitar a quebra de sigilo de informações colhidas, por exemplo, em aplicativos, certo? Porque se compreende que há uma comunicação de dados e, portanto, essa comunicação de dados não é abrangida por essa vedação constitucional, certo? O que isso nos faz ver, pessoal? Que as colocações das palavras, a forma como elas se relacionam, tem implicância, sim, tem uma consequência, sim, na forma como a gente vai interpretar, ou na forma como o significado que a gente vai extrair dessa expressão linguística, ou dessa expressão normativa. Professor? Entende? Pois não. Não é à toa, né, usando, claro, a linguagem figurada, que a nossa Constituição ela é bem formal, né? Cuja linguagem realmente é muito elevada. Eu acredito que, a nível de Brasil, como há uma grande dificuldade do entendimento somente da área, matemática nem se fala, né? De português também, então isso acaba tendo uma influência. Eu acredito que até mesmo nas decisões por parte de alguns juízes, porque a contar por... Eu já sou aluno já faz um tempinho, assim, veio com muitos alunos, assim, não é aqui não, Radolfo, em aulas que eu já tive anteriormente em outra universidade. Sim. Alunos que serão, claro, os futuros operadores do direito, mas que, infelizmente, não é muito adepto do português. Consequentemente, um desses, quando juiz, vai ter muita dificuldade na questão interpretativa. Infelizmente, José, você tocou no ponto que é um mal, talvez, da nossa geração, né, da nossa geração. Eu não estou me colocando na geração de vocês, né, porque eu já pertenço a outra, mas eu estou dizendo assim, dos nossos tempos, né? A gente está lendo cada vez menos, a gente está escrevendo cada vez menos, né? E, portanto, as nossas palavras, a nossa comunicação, muitas vezes, ela está sendo... A gente está tendo um retorno aos hieróglifos lá, egípcios, porque hoje a gente não se comunica mais com as frases completas, né? Mas com os emojis, né? Ou os stickers agora, né? Eu, particularmente, tenho uma coleção de stickers justamente para... Então, assim, é uma frase, é uma palavra, é uma figura que sintetiza muitas coisas. Pode ter vários significados dependendo do contexto, dependendo da interpretação de quem vê aquele emoji, né, aquele meme, muitas vezes. E isso talvez nos imponha alguma dificuldade em
na verdade, na própria atividade da interpretação, como ela complexa como ela é. Certo? Professor, Foi não? mas isso daí não é um preconceito com a linguagem popular? Porque a gente olha, às vezes, para o passado e olha muito para a linguagem erudita e esquece das linguagens populares, que muitas vezes não estavam presentes nos textos históricos. E eu vejo muito essa parte de emoji, rede social, como hoje a linguagem popular, que por isso que a gente discrimina muito. E até Não, você falou que a gente lê pouco, mas eu acho que a gente, provavelmente nós somos a geração que mais lê, porque a gente é bombardeado em um ano, o que uma pessoa era com informações, o que uma pessoa no século XVIII era em toda a vida, né? verdade. Mas o que é que a gente lê, né? Assim, qual a complexidade do que a gente lê? A gente a gente consegue ler 140 caracteres e vamos ficar nisso mesmo, né? Então, o que o professor Lenistec, por exemplo, se refere a essa situação da infoxicação. A gente tem uma intoxicação de informação. E a informação não necessariamente, ou a informação não é conhecimento, né? Então, você saber que Robinho foi contratado pelo Atlético e está respondendo a um processo penal na Itália e tudo, é uma informação. Ou você saber que houve está havendo uma discussão em torno da decisão do ministro Marco Aurélio, essa é a informação. Como é que a gente vai transformar essa informação em conhecimento, em saber ou em sabedoria, né? Um patamar mais elevado desse dado? É preciso que haja um aprofundamento. E hoje, infelizmente, nos nossos tempos de correria, né, a gente fez até aquela discussão quando tratou do livro de Byung-Chul Han, né, lá em março, a gente vive uma época a era do cansaço, a era que a gente não tem mais tempo de refletir, de parar, de pensar sobre as coisas. Não é um preconceito, eu não estou falando aqui que a linguagem popular não tenha importância, né? Vocês podem pegar Quarto de Despejo, de Carolina de Jesus, e vão ver ali lições riquíssimas, aprofundadas, reflexões ainda atuais, críticas sociais ainda prevalentes e contemporâneas, mas com uma expressão coalhada de erros de português, pelo menos o português erudito, né? Isso retira a importância do que Carolina comunicou? Não. Isso impede que ela seja compreendida? Não. O jornalista responsável, inclusive, por condensar as suas anotações diárias, né, em um só livro, ele fez questão de manter a grafia como ela vinha originalmente, certo? Em homenagem justamente a essa integridade, certo? Então, não é que a linguagem popular ela deva ser desconsiderada, não. Mas a grande verdade é que nós perdemos um pouco o hábito de ler de maneira... Para vocês terem uma ideia, pessoal, são fenômenos engraçados. Eu não sei se vocês já cometeram essa heresia, mas há quem assista a um filme ou uma série no modo mais rápido para chegar logo no final e ter tempo de ler outra série. Qual é o sentido disso? Pelo amor de Deus. É como se a gente transmutasse até para o lazer, ou até para a nossa cultura, a ânsia capitalista de consumir. Então é como se você tivesse a obrigação de consumir algo, mas não aproveitar aquele algo no momento em que ele está sendo consumido, né? Ou eu vejo muitas contas de Instagram literário, né, os chamados bookgrams, que há uma ânsia de cada vez postar muitos livros. Então a gente vê assim, essa semana eu fiz uma resenha sobre um Crime e Castigo, né? Próxima semana eu já faço uma resenha sobre Guerra e Paz. Então, não há possibilidade de você se aprofundar na resenha ou na análise daquele livro se você não lê de uma maneira detida,
e como se espera de alguém que está se deleitando com a leitura, certo? Então, é preciso ter cuidado em relação a essas ânsias, né, de consumo que também dizem respeito ao consumo da própria literatura, certo? Bom, compreendida a situação da dimensão sintática da linguagem, antes da gente parar, antes da gente fazer um intervalozinho, pessoal, que hoje a gente prosseguiu bastante, vamos só falar sobre a última dimensão da linguagem, que é a pragmática, né? Tess Sampaio Ferraz fala da pragmática, da dimensão pragmática da linguagem como aquela que envolve a relação com pessoas. Então, a relação do signo com as pessoas. E aí ele fala em intenção, com S mesmo, né? Talvez para significar ou para trazer à tona a ideia de intensidade. Então, em alguns momentos, a maneira como a gente fala, ou a tônica que é colocada em determinadas palavras, ela diz muito sobre o significado, ou sobre a modificação do significado que se quer dar àquela expressão ou àquela frase. Por exemplo, e esse é um exemplo também de Tess Sampaio Ferraz Júnior. Quando eu digo assim, as praias são de uso comum do povo. A forma como eu estou expressando, meu tom de voz, a uniformidade na tonalidade de todas as palavras pronunciadas vão nos permitir imaginar qual a finalidade dessa linguagem. A de comunicar, a de expressar, a de esclarecer, certo? Mas se eu dissesse assim, as praias são de uso comum do povo, né? A frase é a mesma. O que vai mudar aí é a intenção. Então, eu estou mais num tom de reivindicação, de chamada de atenção, de contraste, de contraposição a algo que está se afrontando a essa minha expressão, certo? Há, portanto, uma modificação pragmática, por mais que a frase ou os elementos constitutivos dessa frase sejam os mesmos, né? Aí você vai dizer, você pode perguntar assim, mas professor, como é que a gente vai entender a intenção assim num texto? Um texto escrito pode ter diferentes intenções, e como é que a gente vai perceber isso? Será que a gente vai perceber que o legislador aqui está gritando, ou está sendo mais efusivo aqui ou ali, né? Bom, existem possibilidades de destaque a partir de outros elementos, que não o grito, vamos dizer assim, ou a tonalidade de voz. O negrito, as aspas, né, o destaque em itálico. Então, há possibilidades. Quando a gente quer dar ênfase a um determinado conteúdo, né, a gente pode botar em caixa alta, na nossa redação, na decisão judicial, né, ou em qualquer outra peça jurídica. Esse é um aspecto, então, tratado no âmbito da pragmática, né, no âmbito da dimensão pragmática da linguagem. O que vem a ser a pragmática, portanto, ela vai se preocupar justamente com a manipulação dessa intenção, produzindo diferenças nas funções da linguagem a partir dessas características. Ok? Tranquilo, pessoal? Bom, agora eu vou ver com vocês ainda está sendo transmitido, né? Um trechinho do filme O Grande Desafio, que vocês podem encontrar, não tem para vender de forma nenhuma, né? Que vocês podem encontrar no YouTube. Então, vejam se o som está bom. Castigado pelo fim. Vai ser o melhor hoje. Dilatar o nosso grupo de debates.
Desses 45, 360 alunos. Interromper aqui a gravação.